Muito boa noite, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Continuando o nosso curso abençoado, aqui no nosso terceiro módulo. Vamos para a nossa preparação. Então, a partir de agora, convido você então a trazer o seu pensamento para o momento presente, para o aqui, para o agora. Enche seu peito de ar e solte, respire. Respire profunda e tranquilamente. Procure relaxar seu corpo físico. Comece relaxando seus pés e vai subindo esse relaxamento ao longo das suas pernas. Respirando profunda e tranquilamente. Enche seu peito de ar e solte. Isso. Trazendo o pensamento para o aqui e o agora, desligando de tudo que aconteceu no seu dia, por mais que tenha sido corrido, mais que tenha sido desgastante. Se desligue de tudo isso, concentrando no momento presente. Relaxe seu quadril, seu abdômen, seu peito. Enche seu peito de ar e solta. Relaxe toda a extensão da sua coluna agora. Seus ombros, braços, antebraços. Relaxe suas mãos. Cada dedo das suas mãos. Relaxe seu pescoço e nuca. Seu rosto. Seus olhos e pálpebras. Suas sobrancelhas, testa. Seu couro cabeludo. E assim você mantém seu corpo relaxado, o que permite que a sua mente fique mais tranquila e serena, mais tranquila, mais calma e serena. Você assim entra em contato com a sua essência, que é divina, com seu eu interior, visualizando lá no seu íntimo aquela pequena chama que você tem lá dentro, aquela luz, aquela sua luz que está lá no fundo do seu coração, no íntimo da sua alma. Te convido então a agradecer. Agradeça por mais este dia de oportunidade. Por mais que o seu dia não tenha sido o que você esperava, ou possa ter acontecido algo que possa ter te decepcionado, você teve mais um dia, mais uma oportunidade de aprendizado. Então agradeça. Agradeça pelo pão, pelo teto, pela sua saúde. Isso. E assim a gratidão vai fazendo com que essa sua luz interior, essa sua chama, possa aumentar cada vez mais, crescendo, expandindo. Quanto mais gratidão você coloca em seu coração, mais essa luz aumenta, até que ela envolva todo o seu corpo, todo o seu sistema. E assim, você se auto-ilumina. Você, nesse processo, se auto-ilumina, se reequilibra. Mas você continua agradecendo e a sua luz continua expandindo, aumentando. E agora ela envolve não só o seu sistema, o seu corpo, mas todo o ambiente em que você se encontra, irradiando em todas as direções, como se você fosse uma pequena estrela
que ilumina tudo à sua volta. E irradiando, nós vamos nos conectando uns aos outros, nossas luzes entrelaçando, junto a cada um aqui, presencialmente, virtualmente, aos nossos amigos da espiritualidade, os nossos colegas que vieram para o curso, os nossos mentores que vieram para nos direcionar, formando uma única corrente de luz, de bem-estar, de segurança, de amor, de plenitude. E nessa conexão salutar, talvez você queira me acompanhar nesta oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Você respira mais uma vez, enche seu peito de ar e solta. E assim, quando for confortável para você, você pode abrir os olhos. Muito bem, pessoal. Radiados para começar mais essa aula. Não sei se deu tempo de vocês verem, mas eu coloquei lá para vocês a revista Espírita. A gente falou muito dos fenômenos de efeito físico, né? E lá tem o caso da menina que eu falei que se transfigurava. É um dentre os diversos tipos de efeitos físicos que acontecem, são possíveis de acontecer através da mediunidade de efeito físico, né? Então, quem não leu ainda, vale a pena dar uma lida lá. E tem muitas outras... Aliás, o conteúdo da revista Espírita é muito interessante. A maioria dele são fatos. Ele vai relatando fatos que aconteceram, muito aprendizado. Né? Então, só para a gente recuperar a memória aqui, entrar no contexto, a gente falou que tem os tipos de médium. A gente tem dois grandes grupos: o grupo de médiums de efeito físico e o grupo de médiums de efeito intelectual. Na aula passada, a gente falou dos tipos, né, de alguns dos tipos de médiums de efeitos físicos, pelo menos esses são os que estão citados no livro dos médiuns, e a gente falou sobre eles, né? Os tiptólogos, que é aquele médium que promove o efeito do barulho, né? Ruído, barulho, pancadas, sons de pancadas, né? Ruídos. Se chama tiptologia, tá? Translações ou suspensões, quando através do médium de efeito físico, o espírito consegue mover os objetos, suspender ou mover os objetos, né? De efeitos musicais, na qual o instrumento toca. Se tiver um instrumento no ambiente, e aí aquele instrumento começa a tocar, entre aspas, sozinho, né? Na verdade, ele está sendo ali influenciado pela ação de um espírito que tem ali o fenômeno do efeito físico através de um médium que está ali por perto. Aparições, quando o espírito ele consegue aparecer, né? Nesse caso aqui, gente, de aparições, a gente está falando de efeito físico. Então, ele aparece para qualquer pessoa que estiver ali no ambiente. Dependente se a pessoa tem uma mediunidade ostensiva ou não, se a pessoa tem mediunidade de vidência, vê espíritos ou não, todos vão ver, porque é um fenômeno físico. Então, todos vão ver, independente da mediunidade de cada um. Tá? Em alguns, eles podem ser até palpáveis, pode tocar. O que você falou? Pode evocar. Você pode evocar. Evocar é chamar. Agora, o telefone toca de lá para cá. Então, assim, ele vai aparecer primeiro, se ele quiser. Segundo, se ele tiver todas as condições, seja do ambiente, seja dos médios ali, para que ele consiga fazer
essa aparição, entendeu? Ou se ele for apegado. Então, Tinha muito antigamente os casarões, existem ainda na Europa alguns castelos lá, que tem uns que não saem de lá nem a pau. Então, assim, ele só vai aparecer se ele quiser. O espírito ele aparece quando ele quiser. Não é a gente que força ele a aparecer. É ele que vai aparecer se ele quiser. Hã? Então não é bom você ficar pedindo. Você pode pedir, mas ele só vai aparecer se ele quiser. E se ele tiver condições para conseguir fazer Uma isso. pessoa sozinha não pode fazer, né? Só o espírito? Você Não, fala? só você lá. Pode. Se você tiver a mediunidade, se você conseguir doar fluidos suficiente para ele aparecer, depende de você ser um médium de efeito físico. Apareceu. Depende de você ser um médium de efeito físico, ou seja, ter a capacidade de doar energia para aquele espírito se manifestar e aparecer. Segundo, tem que ter sintonia entre... Lembra do padrão vibratório? Se não tiver sintonia, ele não consegue absorver a sua energia, o seu fluido. Então, ele não consegue se materializar ou aparecer. Tem que ter. Você tem que ser médium de efeito físico, você tem que ter sintonia com o espírito, e o espírito tem que querer fazer isso. Então, assim, eu já fiz muito. Mas, às vezes, vem aquela luz, vem, fica por ali, papapá, mas não é como os outros. Mas, Parece uma bola, assim, entendeu? Daqui a pouco eu vou explicar melhor, mas tem uma diferença. Tem uma diferença de quando tem um médium vidente. O médium vidente, ele vê espíritos. Aí não é um fenômeno físico. É da mediunidade dele que ele consegue ver. Tipo, tá ele mais 3 pessoas. Ninguém vê, só ele. Porque só ele tem, primeiro, a mediunidade da vidência. Segundo, a afinidade com aquele espírito para conseguir ver ele. Em qualquer conexão, gente, do mundo espiritual com o mundo dos encarnados, qualquer conexão dos espíritos conosco, que somos pessoas encarnadas, tem que ter afinidade. Seja para qualquer tipo de fenômeno. Mesmo os físicos. Tem que ter afinidade. Se não tiver afinidade, não vai acontecer nada. Tá? Então, se o senhor estiver sozinho, vendo, pode ser que não seja um fenômeno físico. Pode ser que a sua mediunidade de vidência. Entendeu? O senhor tem a vidência, você consegue ver. Para saber se é fenômeno físico, teria que ter várias pessoas, e aí todas falam assim, não, eu vi, eu nunca tinha visto espírito na minha vida, e hoje eu vi. Então foi uma aparição, todos viram. Aí foi fenômeno físico. Entendeu a diferença? Daqui a pouco eu vou falar dos efeitos intelectuais, acho que vai ficar mais claro para o senhor. Tá? Às vezes, dependendo do grau, né, do nível do espírito ali, da conexão e de todas as variáveis estiverem contribuindo para que isso aconteça, o espírito ele pode não só aparecer, mas se tornar tangível, palpável, como se fosse a pessoa encarnada. Né? Por isso que eu citei da menina que se transfigurava, né, que eu coloquei que eu mostrei a revista espírita para vocês. Transporte é quando transporta um objeto material, seja ele qual for, de um ambiente para outro ambiente. Estava lá na sala, de repente aquele objeto aparece lá no fundo da casa, lá na área de lazer. Ou estava numa casa, apareceu em outra casa. Isso é transporte. Então, sai de um ambiente e aparece no outro. Noturnos, isso aí tem mais a ver com o ambiente, mas ele cita, eu trouxe, está lá no livro dos médiuns, que a sensação que alguns médiuns têm de que a mediunidade deles funciona só à noite. Mas isso não tem muito a ver, não. Tem mais a ver com o ambiente ali, como eu disse. É uma conexão mediúnica, seja para qualquer tipo de efeito, depende da sintonia, depende do ambiente, depende da vontade do espírito, né?
Tem a questão da luz do sol, não sei se vocês viram lá no livro Missionário da Luz, que vocês leram o capítulo 1 e 2, que fala da epífise. Para frente, nos próximos capítulos, tem um momento lá que ele fala da influência da luz do sol, dos raios solares que tendem a eliminar certos tipos de energia, certos tipos de fluidos. Então, muita coisa dá uma amenizada durante o dia, porque o sol dá uma purificada no ambiente. E a lua? Não é que é a lua, é porque não tem a luz do sol, né? Os raios do sol, então, alguns tipos de energia fica pairando no ar. Por exemplo, um pensamento negativo que eu mandei para alguém, à noite ele pode ser mais eficiente, porque eu não tenho a luz solar que pode queimar vários tipos de energia no campo magnético. Entendeu? Tem mais efeito. Daí essa sensação de alguns médios achar que a mediunidade dele funciona mais à noite. Tá? Por isso que Kardec fala, depende muito mais do ambiente do que do médium em si. Então esse negócio de médium noturno Mas se a lua tem influência no magnetismo, até inclusive na parte líquida, ela não pode ter influência no magnetismo? O universo, em geral, tem influência na nossa vida. Em geral. A lua, os astros, tudo que está à nossa volta, no universo, influencia muito mais do que a gente pensa na nossa vida. Aliás, não sei se vocês sabem, a água não é daqui. A água é uma substância extraterrestre. Veio parar aqui na formação do planeta e ficou. E ela que foi responsável pela vida. Olha que loucura. Mas ali no livro Nosso Lar, o André Luiz cita, né, no final do capítulo Bosque, sabe? Aí ele cita, formando aquele cordão azul em direção ao planeta Terra, né? Por isso que era fácil no setor do departamento de regeneração, poder vir para cá. Então, às vezes eu fico pensando nessa ideia. Eu tenho uma coisa que eu me encabulo, duas coisas. Nós estamos falando isso, né? Dor de cão, eu fumo. Deixa eu comer cigarrinho e já estou nesse ponto. Eu já cansei várias vezes de ir lá pegar o cigarro e não tá nenhum, nem outro. Aí, cadê o cigarro? É o efeito físico. Eu volto, ando, depois eu... Mas gente, você está brincando com a minha cara? Tá lá, apareceu. Efeito físico. Efeito físico. Que eles não conseguem transportar, tirar de um lugar e levar para o outro, eles podem esconder ele. Isso acontece. Efeito físico. É um fenômeno, uma variedade de efeito físico aí, que tem a ver com esses efeitos de translação, suspensão, transporte. Digamos, se eu estivesse numa palestra, digamos, e estiver envolvido na palestra, eu ficar concentrado, eu vejo raios atrás, assim, quase encostado, amarelo, entendeu? Tem hora que forma que era... Isso é a imaginação minha ou... Tem gente que fala que é a aura. Não é a dona Aura, não, viu? É a aura da pessoa. Mas quer dizer que isso faz parte da humanidade? Não, não faz. Da evidência. Falando que isso é evidência, você não quer acreditar em mim? Porque já aconteceu comigo lá, entendeu? De um médico lá, ele começou a fazer a palestra, eu invoquei, assim, Pedro... O senhor focou nele? Não, parece que ele estava falando para mim. Sei. Que eu tenho isso. No dia que eu botei, entendeu? Mas ele tinha um defeito. Olha bem se ele não foi. Encostava na parede. Quando ele encostava na parede, sumia. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Quando ele saía, voltava, aparecia a luz. Não, quando ele desencostava da parede, ela vinha aqueles raios, sabe? Fica assim, mais ou menos, entendeu? Aí, quando terminou, lá quando vem essas pessoas, lá tinha um tira-gosto na Tornão, Paraná, né? Eu cheguei nele. Eu peguei. Então, ele mais três. Falei para ele. Eu vou junto com o seu Sampaio, o que você faz? Você vai tentar assim, que é o Sampaio. O colega dele que veio junto com ele, assim, ó, terceira pessoa, tá vendo? Aí, ó. Que cabulado. O senhor teve a visão da aura dele, né? Da energia dele. A aura tem cor? A aura? Tem. Isso, a
Também já, eu nunca li não, mas já ouvi falar, Fotografia da Alma, já ouvi falar. Ah, você está falando aí, chama fotografia kirliana. É a fotografia de Kirlian, que ele desenvolveu uma câmera que ela pegava um espectro de luz, se eu não me engano, ela é ultravioleta ou infravermelho, não sei. Então pegava essa luz, né? Aí muitos falavam que essa máquina dele, até linkando com a pergunta do Mandara da aula passada, se equipamentos poderiam enxergar os espirituais, né? Essa máquina de fotografia de Kirlian, muitos começaram a defender que ela fotografava a aura da pessoa, mas depois vieram estudos dizendo que, na verdade, ela pegava espectros de luz que o olho humano não consegue pegar, que é o infravermelho ou ultravioleta. Então, não foi comprovado que a fotografia kirliana realmente fotografa a aura. Agora, o equipamento do Sérgio Felipe pega uma energia diferente, que ele mostrou lá, não sei se vocês chegaram a ver, se todo mundo viu lá a entrevista, a hora que a senhora está dando passe, fica tudo avermelhada, amarelada, a energia em volta dela. O equipamento dele pega, né? E ele é uma pessoa muito idônea, muito séria, um cientista. Então, o método kirliano foi questionado, viu? Foi questionado. Não se tem comprovações científicas eficazes em que ela fotografa a aura. Mas deu um bafafá danado isso aí. E gera discussão até hoje. Se for falar, tem gente que defende, tem gente que é contra. Oi? Joaquim Prata, ele psiquiatra, ele não tirava da aula, tá vendo? Não. Joaquim Prata? Ele morreu, você lembra dele? Joaquim Prata? Que ele tirava. Ele tirava foto da aula? Ele é psiquiatra. Joaquim Prata. Antônio Joaquim dos Santos Prata. Vou procurar saber, eu não sabia, não conheço não. Ah, daqui de Verapa? Ó. Eu sei porque quando eu era casada, meu ex-marido para mim, ele aí eu pedi para levar ele lá. Entendi. E ele fez. E ele tirava foto da aula. Aí ele falou para ele que tinha uma aula. Tinha centro? Eu não fui muito. Legal, vou pesquisar. Ó, a Yanda está perguntando aqui no chat. Fenômenos de efeito físico é a mesma coisa que fenômeno poltergeist? Não. É e não é. Poltergeist veio do filme, né, que eu conheço. Aquele filme que tem aquele negócio da televisão lá e tal. Geralmente, os filmes de terror são inspirados muito nesses fenômenos físicos que aconteceram muito em meados do século XIX, quando surgiu essa onda muito grande de fenômenos físicos na Terra, porque era uma forma da providência mostrar para a humanidade a presença dos espíritos. Então, muitos filmes, principalmente os de suspense e terror, são inspirados nesses fenômenos, né? Então, assim, eu nem entendo como é que funciona muito bem esse fenômeno aí, se isso existe de verdade, não sei te falar, eu conheço do filme. Mas que esse negócio de fantasma, né, casa mal assombrada, é tudo superstição, lenda, mistificação dos fenômenos físicos que começaram a acontecer nessa época, né, que a humanidade não sabia explicar. De onde surgiu, né, essa questão toda do terror, do mal, não sei o que, né? E surgiu as superstições, as fantasias, os filmes, os contos, as lendas, etc. Não tinha algum médico naquela época que realmente via? Tinha. A mediunidade sempre existiu. Sempre existiu. Só que os fenômenos físicos, eles foram muito... como é que eu vou dizer? Foi muito forte. Aconteceu muitas variações de fenômenos físicos nessa época, meados do século XIX, porque era proposital, era tipo providência querendo mostrar para a humanidade. Gente, tem mais do que vocês estão vendo. Tem mais do que vocês pensam. Tem até uma música que você vai lembrar,
que meu pai fala que isso aconteceu mesmo. O cara fez a moça na época, dessa história, junto com uma moça, um rapaz que foi numa festa e dançou com a moça a noite inteira. Você lembra disso? Não. Mas tem até a música. Aí o cara dançou com a moça a noite inteira, aí ela deu o endereço dela, o nome do pai e o nome da mãe. Aí no final de semana o rapaz foi na casa, no endereço que ela deu, pegou lá e chamou pro nome da moça, aí o velho começou a chorar e falou pra ele, falou, minha filha que chamava não sei quem lá, Faleceu. tem tantos anos que ela morreu. Então, aí ele falou, não, mentira, eu dancei com ela a noite inteira. Tá aí, ó, esse caso é um caso de aparição. Ela conseguiu aparecer e ela conseguiu se tornar palpável, tangível. E ela dançou com ele. Então, aí entendeu? A senhora fez a música, mas meu pai contava na época, foi bem antigo, esses cantores bem antigos. Meu pai contava que essa música foi feita num caso real. Eu não duvido não, porque tem um caso, eu sempre confundo o Dr. Odilon com o outro, como é que chama? O Dr. Inácio. Eu confundo muito os dois. O do sanatório é o Dr. Inácio? Os dois, aí eu confundo mais ainda. Eu não sei qual dos dois, eu acho que foi o Dr. Odilon. Que teve um caso que ele foi uma pessoa bateu na porta dele, ele ainda estava encarnado. A pessoa bateu na porta dele, que era um senhor que tinha visto ele tinha ido num velório, tinha ido lá enterrar uma pessoa. Viu ele. E aí ele chegou em casa, pouco depois que ele chegou em casa, essa pessoa bateu na porta e pediu comida. Aí ele foi falar, se eu não me engano, era a mãe dele, alguém que morava com ele, foi falar, prepara um prato de comida, tem uma pessoa pedindo, nossa, mas a gente já guardei tudo, já limpei tudo. Não, mas tem uma pessoa precisando. Ela foi lá, tirou, pegou, foi levar o prato de comida, chegou lá na porta, não tinha ninguém. Que era um espírito que tinha se materializado, ou o fenômeno da aparição, no velório, e acompanhou ele. E pediu o prato de comida. Só que aí, o que acontece? É temporário, gente. Esse fluido magnético que os espíritos usam para efeito físico, isso é temporário. Então, quando ele foi buscar o prato de comida e voltou, o fluido acabou. Tipo assim, ele desapareceu, porque o fluido que ele estava se utilizando acabou. Quando a pessoa desencarna, ela ainda fica algum tempinho liberando esse ectoplasma. E muitos espíritos ainda presos na vida material, eles vivem absorvendo esse ectoplasma de quem acabou de desencarnar ali, para fazer fenômeno físico, para ganhar energia, enfim. E ele se utilizou do ectoplasma da pessoa que tinha desencarnado, que ainda estava liberando, para poder aparecer. Só que quando ele chegou, quando foi pegar o prato, já tinha acabado o efeito. Então, teve esse fenômeno também. Acho que é Dr. Odilon. E tem um livro dele, isso está passando. Eu já vi. O cara deitado lá, ele pronunciando. Eu cheguei lá e abri os olhos para me... Ó, a Sônia está falando aqui, ó. Antônio Joaquim era psiquiatra casado com minha sobrinha. Sônia, você conhece todo mundo, hein? Ele tirou foto Kirlian da Karina e disse que ela era ET. Quem não é ET, né? Quem não é? Fala, Suzana. Então, agora você tocou num assunto que eu queria te perguntar, você estava esperando uma oportunidade. Tipo assim, né, que você acabou de falar do ectoplasma, quando a pessoa desencarna, ela ainda fica com esse ectoplasma aí. Queria saber se isso, uma pessoa, quando ela é cremada, se tem alguma coisa a ver, porque eu ouvi dizer essa semana, né, conversando com os amigos, que a pessoa, quando ela é cremada, ela não é bom. Eu vou perguntar para ele. Seu áudio está falhando, mas eu acho que eu entendi a pergunta. Você está perguntando se a pessoa é cremada, o que acontece com ela, é isso? Não, se prejudica. A pessoa cremada se prejudica, porque você acabou de falar, né, que uma pessoa tem esse ectoplasma aí, né? Então, aí eu lembrei, será que é isso que prejudica uma pessoa quando ela é cremada? Porque quando ela é cremada, quando a pessoa morre... Não, tem nada a ver. O que prejudica, na verdade, é o apego dela.
Se ela é muito apegada à vida física, às coisas materiais, principalmente ao corpo, e ela é cremada, ela é apegada demais ao corpo, tem uma chance aí dela sentir esse processo acontecer com ela, achar que está acontecendo com ela, que ela está sendo queimada. Mas não porque está cremando, mas sim porque ela está apegada ainda, psiquicamente, muito apegada e conectada ao corpo. Espiritualmente ela desligou, mas psiquicamente, pelo apego material, ela está ali pensando no corpo. Então ela acaba absorvendo ali o processo. Assim como uma pessoa que é enterrada, por exemplo, e ela fica lá presa no caixão ainda, porque ela está apegada demais ao corpo, e ela fica um tempão lá presa no caixão. Fica lá no cemitério. Existem muitos espíritos presos em cemitérios por causa disso. Não é porque foi enterrado, ou porque foi feito A ou B com o corpo. É porque a pessoa é apegada. O que prende ela ali no corpo é o apego. A mente dela. Tá? Tem uma situação que consideração, que é a situação dos suicidas. O suicida é uma pessoa que extingue a vida enquanto o corpo está no auge da energia. Sim. Então, muitas vezes a pessoa desencarna, mas ela não consegue se liberar do corpo, e quando houver aquela energia de vida que existia, que a sustentaria até onde ela precisasse, ela se sente presa, ligada e sentindo tudo que está acontecendo no corpo dela. E eu já vi um relato, eu não me lembro detalhes, de uma cremação de uma pessoa que suicidou. E que foi terrível, porque o corpo dela estava cheio de energia ainda. Mesmo já em processo de decomposição, essa energia não conseguia ser dissipada, certo? E a pessoa sofreu horrores no processo de cremação. Então, é uma situação especial. Uma pessoa que morre naturalmente, a energia que foi programado para ela ter e viver e sustentar o corpo dela é de um jeito. E Sim. quem extingue a vida fora da hora o suicídio é outra totalmente diferente. O suicídio é muito complicado. Muito né? complicado. Porém, tem uma questão aí. Esse processo realmente acontece, que a senhora falou. Porém, se o espírito, a pessoa, né, que suicidou, ela vai estar ali num sofrimento absurdo, né? Independente de onde ela estiver, ela vai estar sofrendo, porque a culpa que vem depois é muito grande. Quando vem um arrependimento sincero, esse processo cessa. Claro que vai depender desse processo, do processo interno dela, de trazer um arrependimento sinceramente mesmo na alma. Aí ela consegue desapegar e se desvincular de tudo isso e fica aberta a receber a ajuda da espiritualidade. Exatamente. Né? Nessa situação do arrependimento, o socorro espiritual vem e eles conseguem e diminui essas energias. Consegue drenar essa energia dele. Verdade. Liberar a pessoa. Exatamente. Bom, só para a gente fechar aqui, então, a gente falou pneumatógrafos, curadores e excitadores também. O que é o pneumatógrafo? O pneumatógrafo é a escrita direta. Quando é fenômeno físico, estamos falando de fenômeno físico, um texto aparece escrito num papel sem que ninguém encarnado pegou na caneta para escrever. Ou numa parede, ou em algum lugar aparece um desenho ou um texto. Isso se chama pneumatografia. A gente vai ver esse processo no detalhe, quando a gente estiver falando lá no quarto módulo da psicografia, a gente vai falar da pneumatografia também. Eu vou trazer, inclusive, um caso da Bíblia de pneumatografia para vocês. É muito interessante. Tá? Então, pode ser só uma palavra. Ou um sinal. Desenho, então, também vale? Na Bíblia foram sinais, que depois traduziram esses sinais. Já aconteceu com você? Com a sua irmã? Bem apurada, bem antes. Ela estava escutando na cama, pernas embaixo da cama. Adolescente ainda. De repente, ela ouviu alguma coisa colocar na cabeça dela. Aí eu no grão, da minha família, o pessoal chamava de nada. Elas bem antigas. Sei. Ela olhou para preto. E aí era muito característico da minha tia usar aquilo lá. Sua tia já tinha desencarnado. Ela tinha desencarnado, ela continuou citando, de repente ela olhou assim para um papelzinho. Abriu uma bonitinha. Olha aí. Teve dois fenômenos aí, né? Porque teve
de translação, que ou, sei lá, essa materialização. Ela estava sozinha no quarto. Pois é, pode ter sido até uma materialização aí, e a pneumatografia, que é o texto apareceu. Curadores, né? O médium que tem a capacidade de cura, através, ele consegue curar fisicamente, tá? Ele consegue curar doenças físicas. Excitadores são aqueles que estimulam o outro médium a escrever. Mas, principalmente quem está começando na psicografia, né? Na escrita, tem uma certa dificuldade. Esse tipo de médium excitador, ele só dele estar ali próximo, concentrado, ele ajuda a facilitar o processo da escrita. Tá? É o excitador. Muito bem concentrado os dois, né? Sim, claro. E agora, ele não pode... Igual Cristiano e Lucas, exatamente. Cristiano é a excitadora do Lucas. E da Glaucia também. Exercitar uma pessoa fazer o mal também? Oi? Ele pode exercitar uma pessoa fazer o mal? Claro, isso está cheio. O Espírito obsessor fazem isso todos os dias. Todos os dias. A gente vai ver isso na parte de obsessão, a gente vai falar. O segundo grupo dos médios, gente, é o grupo dos médios de efeitos intelectuais. Como até acho que foi o Ribeiro que falou na aula passada, hoje em dia, os efeitos físicos são muito mais raros. Porque hoje em dia, gente, para pensar, a humanidade está num patamar. O espiritismo já foi desenvolvido, né? Naquela época não existia o espiritismo. O objetivo principal é trazer à luz do conhecimento humano o plano espiritual, e de onde surgiu a doutrina espírita pelos estudos de Kardec. Hoje em dia, se tem obras, assim, uma biblioteca imensa, tem muita informação. Olha que a gente está fazendo um curso de mediunidade, né? A gente já tem muita obra, muito acervo de conhecimento. Não precisa mais ficar provando para a humanidade que tem que ver para crer. Então tem que perder tempo com isso mais. Então, os efeitos físicos, fenômenos físicos, a tendência deles é cada vez ficar mais raro. Quanto mais a humanidade se intelectualiza e se moraliza, menos para o lado físico ela enxerga, menos para o lado físico ela olha. Significando, ou seja, dando significado cada vez menor, cada vez menos importância para o fenômeno físico. Então vai chegar um tempo que o fenômeno físico nem vai existir, porque não vai precisar. A humanidade não vai querer olhar para isso mais, não vai importar com isso mais. Então, o que tem de hoje é a tendência, cada vez mais, os efeitos intelectuais irem aumentando. Então, vamos lá. Vamos entender quais são os tipos de mediunidade de fenômenos intelectuais. Tá? Audientes. Os que ouvem. Aqui agora esquece o fenômeno físico. Tá? Agora é o médium. A pessoa tem a mediunidade, ela se conecta intelectualmente com aquele espírito. Então, ela consegue ouvir os espíritos. Então, aí, nesse caso, só o médium audiente ouve, os outros não vão ouvir. Então, estamos falando do médium que tem esse tipo de mediunidade intelectual. Tá? Então, ele consegue ouvir. Ah, legal, então ele tem um ouvido especial. O aparelho auditivo dele é diferente? Não. Não, ele não ouve pelo ouvido do corpo físico. Ele ouve pela mente. Lembra da conexão? Que é mente, glândula pineal, é mente. Então, aquele fluido veio, né? O pensamento veio, a glândula pineal converteu, distribuiu esse sinal para o cérebro, e a região do cérebro desse médium, responsável pela parte auditiva, é que captou o sinal e ele interpretou como som. Então, o médium pode tampar os ouvidos com um tampão, mas ele vai continuar ouvindo. Tá? Da mesma forma, os videntes. Tem muito médium vidente que você pode tapar os olhos e ele vai continuar vendo. Ele está vendo pela mente. Pela mente, não é pelos olhos. Mesmo que ele tenha a sensação de que esteja vendo com os olhos. Por quê? O órgão responsável no seu cérebro para trazer a visão é o olho.
Então, o cérebro está acostumado que a imagem entre no seu processo através dos canais dos nervos oculares. Então, o médium pode ter a ilusão de que está vendo com os olhos, porém ele enxerga com a mente. Diga, Cláudia. Mas o médium ele pode ver só com a mente e não ver com o olho? Pode. Por exemplo, pode ser um médium cego e ele pode ver. Não, eu falo assim, por exemplo, eu não vejo assim, mas se eu fecho os olhos... Entendi sua pergunta. Tem como uma imagem. Assim, Entendi sua pergunta. É porque existem vários tipos de evidência, né? Tem o médium vidente que ele vê parecendo que está vendo com os olhos, como ele vê qualquer outra coisa material. Então, ele tem a sensação que está vendo com os olhos, assim, aquela imagem na frente dele. Tem alguns médios videntes que ele não vê a imagem na frente dele. Vem a imagem na cabeça, como um sonho, por exemplo. Imagina agora uma flor. Vem a imagem da flor, mas é na sua cabeça, né? Não é nos olhos. Então tem médium vidente que vê desse jeito. Na mente, os dois são videntes. São só variações. Os dois são videntes, são só variações. E na questão auditiva também, ué. Assim, tem pessoas que descrevem que ouvem como... Sim, exatamente. É muito parecido. Mas para mim não é assim. Aparece como um pensamento. Como se você estivesse ouvindo um pensamento, né? E tem gente que acha que está ouvindo o som normal, igual ouve com o ouvido. Os dois processos são variações também. E eu tenho um zumbido. Zumbido? Zumbido muito forte. E ele varia. Tem vezes que é 3, 4 tipos de zumbido. Eu já fui dormindo e não tem nada, nem sujeira no meu ouvido. Não sei se você viu lá nos estudos, se você quiser aprofundar depois, até para trazer para a gente, que eu não aprofundei nisso. Quando eu estava estudando e preparando a aula, eu vi algumas matérias falando dessa relação do zumbido no ouvido com a pineal também. Parece que tem uma relação, o zumbido no ouvido com a pineal. A atividade pineal. Tem a ver. Agora, eu não aprofundei nisso para falar para você é ou não é, mas é bom a gente... foi nas pesquisas que eu fiz, agora eu não vou lembrar. Mas pesquisa sobre glândula pineal que vai vir o assunto do zumbido, viu? Vai vir. Eu posso perguntar para você? É muito interessante. Pegar, antes de você sempre Parece uma margarida. Entrar com... A Larissa quer falar. Jantando. Vou falar, Larissa? É normal, intuitivo. Não, mas digamos, antes um pouquinho, não te dá um papo. Ué, se alguém descobriu um zumbido, me ajuda a entender o meu, por favor, tá? Ah, do zumbido? É. Então beleza. Eu descobri que eu já fui em 3 médicos, eu fui até em fonoaudiólogo, não tem nada. Vou pesquisar na obra espírita, a Geis vai me ajudar, a Pâmela também, a gente vai descobrir, aí a gente fala, tá? Mas... a Pâmela está falando aqui, que primeiro você tem que descartar o físico, porque a ansiedade também gera o zumbido no ouvido. Já está tudo descartado. Mas vou pesquisar isso depois. Já fiz, Pâmela, foi a Pâmela que falou? É a Pâmela. Eu já fiz a investigação completa. Tem nada. Já, não tem nada, né? Então... Uma vez eu achei que tinha até uma borboleta dentro do meu ouvido. A Pâmela está falando que tinha uma borboleta no ouvido dela. Fala, Ribeiro. Um amigo meu começou a estudar lá em Juna, aí ele começou a frequentar o centro lá e começou a trabalhar. Na primeira semana, como era tudo novo, ele vinha falar para mim como é que funcionava. Ele falou que ele estava sentado na mesa, aí vinha espírito, por exemplo, veio o espírito de um soldado de guerra, contando que ele estava sofrendo, uma série de coisas. Mas ele falou para mim que ele ouvia e falava, e ele via como se fosse um filme, passando um filme. Como se fosse Ele via como se fosse um filme. Via o soldado, via as coisas que o cara falava, como que tinha acontecido com ele. É a imagem. É porque ele percebia a imagem da mente do espírito. Duas coisas. Então, é uma espécie de evidência. A evidência de falar. Porque o espírito estava falando, como ele estava conectado ao espírito,
Quando você está lembrando, às vezes você gera uma imagem. Lembra de uma maçã? Não vem uma imagem na sua cabeça? Muitas pessoas conseguem fazer isso. Gerar a imagem daquilo que ela está lembrando. Se o espírito estava contando, lembrando do fato, lembrando das imagens que ele via naquele fato, a chance do médium estar conectado a ele também ver é grande. Porque a conexão ali é íntima. Entendeu? Então ele poderia estar vendo o que o espírito estava vendo na mente dele. Olha que legal isso. Muito louco isso. Em relação ao médium audiente, eu não sou médium, né? Mas, eu na guarda. Falando isso num curso de mediunidade, dá vontade de estar com o sapato. Não, eu falo médium. Ostensivo. Entendi, eu tô brincando com a senhora. O meu anjo da guarda fala no meu ouvido. Direto, né? Quando eu preciso. E geralmente quando eu estou em perigo. Ele grita no meu ouvido. E já aconteceu situações assim, eu estou assim, quietinha, com a intenção de fazer uma coisa, e ele grita no meu ouvido e eu fico desesperada, procurando em volta quem foi que falou. E tá todo mundo ali quieto, tranquilo, porque era para eu olhar uma pessoa falando comigo, sério. Só que não tinha ninguém encarnado ali. Não tinha ninguém. Encarnado, eu disse, encarnado. E ao longo dos anos, eu fui começando a distinguir. Perceber quando é ele que está ali te Mas avisando. sempre aconteceu. E todas as vezes eu fico procurando em volta quem foi que falou. Ou seja, até hoje já acostumou. Oh, diabo! Mas isso É normal. acontece. A última vez que aconteceu foi em 2008. É, Essa minha amiga minha, Mas é sempre acontece. assim. Eu fico procurando em volta quem é que está falando comigo, certo? E Acontece. Gente, e o anjo, seu anjo guardião, como se tivesse alguém do seu lado, né? Todo mundo só tem um. A minha linha de raciocínio. Certo? Eu estou seguindo uma linha de E raciocínio. fala A outra, mensagem que veio é o contrário. Então, Então, eu sei. provando que não era nada seu, né? Não era seu pensamento, não era sua imaginação. Não é. Não é. Na minha cabeça. Exatamente. então, essa companheira minha está na evidência. Não, Que companhia? essa aqui, ó. Conversa com ela. Solu, nós estamos falando do médium. Mas Nós não estamos falando do espírito. Você tem a evidência. digamos, eu estou lá. Se ela aparece para você, você não consegue ver. Calma, respira. Se ela apareceu para você, você não está vendo ela? Você não está vendo ela? Eu só sinto um baque, sabe? Aham. Eu sei que ela chegou. Ah, então você não vê ela. Não, eu já perguntei, já queria saber, entendeu? Eu não vejo, Você não vê. aí eu sento, tenho que sentar, e ela começa a conversar. Aí você escuta ela. Nossa, não. Então, o senhor, não ela. O senhor é um médium audiente. O senhor consegue ouvir os espíritos. E, gente, tem gente que tem mais de um tipo de mediunidade latente. Tem gente que consegue ver e ouvir. Tem gente que consegue ver, ouvir, sentir. É comum ter mais de um tipo de mediunidade também. Não é só um, não, tá? Então, às vezes, o senhor pode ver não vê outro, mas ouvir. Se o senhor viu qualquer espírito, o senhor tem a evidência. Se o senhor ouviu qualquer espírito, o senhor tem a audiência. Por isso que o curso me deixa incomoдар. É igual eu falo assim, para muitas pessoas, eu estou aqui, se eu estiver sozinho, eu começo. Fazendo a minha, se eu concentro, ela às vezes senti comigo. Agora se formando. E começa a mexer, assim, entendeu? Eu tento conversar, ela não responde. Vai da sintonia, né? Olha, nuvem, eu gosto muito da noite de sair, quando está bonito, entendeu? Eu assim. Ali eu vejo coisas. Às vezes é imaginação também, né, Solu? É isso que eu Às vezes é queria saber, imaginação. se é a causa da parte espiritual. Às vezes você fica imaginando. Você olha para uma coisa e você fica... Igual que a brincadeira de olhar a nuvem e ver forma. Você está imaginando. Mas assim, veio, igual a dona Santa falando, veio, falou coisas que você nem sabe. E falou para você coisas que você não sabe, então é um espírito que está falando com você. Você está ouvindo, então você é um médium audiente ou ouvinte. Você consegue ouvir o que o espírito está falando para você. Entendeu? Mas isso existe.
Isso é fato, ó, tá aqui, tá nos livros, tá aqui no curso. O senhor não tá ficando doido, tá? É o que eu audiência aqui que você falou. Na mente. Na mente. Você vai começar a pensar que tem que ficar ouvindo, que nem conversa, aí você vai achar. Não, vem na mente. Eu, por E exemplo, tem gente que ouve normal. Eu, por exemplo, tenho certeza que sou médico audiente, porque eu ouço o dia inteiro. Aí. Só bobagem, mas ouço. Só bobagem, mas ouço. Mas É com quem você está se sintonizando. Mas eu sei, porque eu sei Né? que não é meu pensamento. Então você sabe que não é seu, então você sabe que está ouvindo. Então, não é esquizofrenia, tá, sua Lua? Porque o povo fala que está ouvindo coisa esquizofrênica. Mas é Não, coisa calma. que eu nem imaginava, nem penso na vida. É, porque não é seu. Inspirados. É a inspiração que vem, sabe? Aquilo que vem do nada. Você está com algum problema e você não consegue achar a solução, aí de repente você desfoca um pouco daquilo. Do nada, vem a ideia. Pum, já sei o que eu vou fazer. É a inspiração. A gente é muito mais inspirado do que a gente pensa, tá? A gente é muito mais influenciado do que a gente pensa, tá? Só para avisar vocês. Então, esse é o médium inspirado. Aqui, o médium ostensivo de inspiração, ele usa para trabalho mesmo. Por exemplo, ele vai atender alguém, num passe, a pessoa começa a conversar, desabafar, vem para ele as inspirações da palavra certa, na hora certa, no que falar exatamente que a pessoa precisa ouvir ali para ela melhorar. Isso é uma mediunidade de inspiração funcionando. Isso acontece comigo toda quinta-feira. Você nem pensa, né? Quando eu estou lá dentro. Quando eu não estou na música. Eu participo arrepio na hora que eu vejo que eu Sente arrepio? falo, essa conversa não é minha. Tem hora que eu sou diferente, assim. Eu falo, a hora que eu falo, eu nu. De onde eu tirei isso? Quando vem essa na minha cabeça, eu sei que não é meu, que é inspiração. É. Tipo assim, aí a pessoa, parece que o olho dela chega a vibrar na hora, assim, vidra, ela muda o semblante. Tipo, era o que precisava ser falado para a pessoa. Porque veio através de mim pela inspiração. Eu não ouvi o Espírito falar para mim, eu não escutei nem pela mente, nem pelo ouvido, mas eu falei inspirado. E eu nem sabia que eu ia falar aquilo. Isso pode acontecer em qualquer situação da vida da gente. Qualquer Já situação. aconteceu comigo trabalhando. No trabalho, no dia a dia pode acontecer. Já aconteceu algumas vezes. Eu estou atendendo uma pessoa, a pessoa me coloca a situação ali e eu sigo a linha de raciocínio da pessoa e estou analisando ali. Aí, a partir dessa ideia, não, é preocupado. Tipo assim, olha isso. Sabe? Pronto, né? Olha isso. Aí abre os caminhos. Aí eu me pergunto, por que eu tenho que olhar isso? E eu vou olhar, é ali que eu Era problema. ali, Isso era já ali. aconteceu várias vezes. comigo. Gente, isso acontece No trabalho. todos os dias na nossa vida. No trabalho, em casa. Às vezes está com um problema em casa, está conseguindo resolver, no relacionamento. De repente, você toma uma atitude diferente, você nem você esperava tomar, e muda o sentido das coisas. Se for para o bem, porque era um anjo guardião. Se for para o mal, porque era um obsessor. É, no meu caso, é sempre tudo bem. Graças a Deus. Fala, Hélio. Pode falar, Hélio. Oi, Hélio, boa noite. Boa noite. Essa questão de conectividade, né, a gente fica o tempo todo sendo influenciado, né? Às vezes muitas influências negativas, e aí a pessoa vai estudando e aprende meio que a controlar, meio que isolar essas influências, a diferenciar, né? O que é nosso e o que não é. Beleza. Quando a pessoa desencarna e ela renasce novamente como uma criança, essa criança, ela continua com essa faculdade de saber diferenciar o que é dela e o que não é de novo, com esse poder de isolar, assim, ou não? Eu tenho que aprender novamente, por ser uma criança. Pode ser que sim, pode ser que não. Vai depender do que ela programou para a nova reencarnação dela. Por exemplo, talvez... Vou dar um exemplo aqui só para você entender o que eu quero dizer. Talvez na próxima reencarnação, se tiver, do Chico, pode ser que ele não seja um médium. Ele venha para outra missão, entende? Então pode ser que ele tenha mediunidade absurda, que ele desenvolveu isso, isso é dele. Mas pode ser que ele venha com uma outra missão, então ele deixa aquilo meio que latente, porque não é aquilo que ele veio fazer. Entende? Então vai depender do seu plano reencarnatório, o tipo de mediunidade que você vai ter, quais as conexões que você vai fazer, o padrão vibratório que você vai estar.
varia, não é uma lei. Tipo, eu fui médium na vida anterior, tem que ser médium nessa. Não. Não exatamente. Vai da sua missão da reencarnação que você tiver. Entendeu? Entendi. O irmão está nessa, não tá? Oi? O irmão, eu acho que está nessa, né? O irmão o quê? O irmão, parece que está nessa aí. Porque o Chico com 5 anos já estava, né? Ele já está com 20, não apareceu nada. Pois é, diz que ele já está reencarnado e até agora ninguém sabe quem é ele. Ninguém Né? sabe quem é ele. Então, parece que ele não tem. Sabe? Pressentimentos. O médium de pressentimento é aquele que tem uma vaga intuição das coisas futuras. Tipo assim, vem aquele pressentimento, vai acontecer algo. Vai acontecer algo. Às vezes ele nem sabe discernir muito bem o que, mas ele sabe que algo diferente vai acontecer. Eu tive um ontem, e aconteceu hoje, uma coisa comigo. Não, foi pressentimento mesmo. Tive um pressentimento que é algo que eu não estava esperando acontecer e hoje aconteceu no meu trabalho. Então, assim, a pessoa tem uma sensação que algo diferente vai acontecer. Para bom, para ruim, não importa. Mas ela tem essa sensação, é o chamado pressentimento. Tá? Eu conheço. Se é bom ou mal. E quando eu sei no meu coração, assim, que eu percebi alegre, satisfeito, posso saber que vai dar certo. E quando o coração se me dá aquele aperto, né? E o que eu senti foi isso, foi aperto. Eu só tenho pressentimento quando vai jogar o Corinthians, vai perder. Sim, lá mesmo. Não precisa nem ter pressentimento para saber que o Corinthians vai perder, não? Ué. Proféticos. Gente, são aqueles que conseguem revelar coisas futuras com maior precisão, né? Ele tem uma revelação mais clara de algo que vai acontecer. Muito cuidado aí com essas pessoas que falam, que lê futuro, que sabe do futuro. Muito cuidado com o que você está acreditando, que os outros estão falando. Muito cuidado quando a pessoa fala, dia tal, às tal horas e tal minutos vai acontecer tal coisa com você ou alguém de sua família. Cuidado com isso. Isso aí a chance disso ser uma mistificação, misticismo, superstição, enganação, charlatanismo ou qualquer outro nome que você queira dar é muito grande. Cuidado com esse negócio de ver futuro. Muito cuidado com isso. Existem alguns médiuns que têm essa possibilidade de trazer algumas coisas para nós? Existe, mas são raros e você tem que tomar muito cuidado. E lembra, fé raciocinada, a gente aprendeu no modo anterior. Use a razão, não sai acreditando em qualquer coisa que você vai ouvir das pessoas. Porque fulana falou que eu vou casar com marido rico, vou ser fazendeira e não sei o quê. Cuidado. Eu já vi muita gente se estrepar com essa história. Cuidado. Tá? Qual a diferença? Vamos supor, o inspirado e o profético de um orador, assim, um palestrante. O profético, ele vai falar coisas que vão acontecer ainda, que não aconteceram. O inspirado, ele traz mensagens normais. Um palestrante é Sim. inspirado. Sim. Eis um na sua frente. Eis um aqui na sua digamos, frente. então, no seu caso. O senhor lê, o senhor diz, bem, está no trabalho, né? Aí, o senhor está lendo ali, papapá. Agora chega que o senhor pode mudar o sistema, mas dentro da conexão. Dentro daquele contexto, isso. Entendeu? Acontece muito isso nos estudos de quarto. Você já vê, você já viu. O assunto vai indo, vai inspirando, a gente vai aprendendo um monte de coisa diferente dentro daquele tema. E coisas que às vezes eu vou ouvir a gravação depois e falo, não, nem lembro que eu falei aquilo. Eu nem lembro que eu falei, porque eu falei num momento de inspiração. Esse leve, suave. Às vezes você nem percebe que você está sendo inspirado naquele momento. Profético, ele está de falar coisas que podem acontecer. Tem um cara que é bom no negócio de profecia. Eu estava vendo do ano passado para cá que ele tem umas 50 profecias.
Uma que ele fala assim, esse ano vai ter uma grande guerra. Vai morrer um cantor famoso, vai morrer um O cara acerta. Pô, até eu acerto, né? Tinha uma senhorinha, eu costumo falar muito dela, a Rosinha, que fala assim, essa frase famosa que eu costumo falar, você já deve ter ouvido. Meu filho, por riba de Deus tem Deus. Essa senhorinha que falava essa frase para mim, ó Lourdes, nunca esqueço dela, e ela às vezes vem trabalhar com a gente aqui. Ela tinha essa evidência, essa profecia. Ela chegou para minha esposa e falou para ela, você pode largar esses vagabundos, tudo que você está namorando aí, ó. Porque o rapaz que você vai casar tem um carro branco, o irmão dele tem uma motinha. Nessa época eu tinha um Fusca branco e meu irmão tinha um mobilete. Nessa época. Ela acertou tudo que ela falou para a Cristiane, ela acertou. Tudo que ela falou, ela acertou. Quando eu fui casar, a gente foi lá conversar com ela. A gente estava procurando casa. Ela falou assim, meu filho, esquenta não, você vai morar perto de sua mãe. E não é que a casa que deu certo a gente alugar era numa rua da casa da minha mãe. Não foi intencional. Né? Quando eu aluguei, eu nem estava lembrando. Eu fui lembrar depois. Porque eu falei, não, a avó falou. O que aconteceu? Ela falava, a gente estava casado, tipo, aí ela ficou grávida, a Cristiane ficou grávida do nosso segundo filho, Fábio. E a gente não estava pensando em ter mais, não. Ela falou, ih, vai vir uma menina, uma rachada. Vai vir uma rachada. Você pode ficar tranquilo. Cabelo pretinho, vai vir. Veio a Fernanda. Sem a gente esperar, veio a Fernanda. A Cris estava com mioma, tomando anticoncepcional, e a Fernanda nasceu. Não, ela era profética. E ela acertou tudo que ela falou para a gente. Sonâmbulo, a gente já falou sobre sonambulismo aqui, né? O médium que trabalha durante o sono. Ele dorme, mas durante o sono físico, ele está trabalhando em desdobramento. Então, é o sonâmbulo. A gente já estudou sobre o sonambulismo. Estático, também já estudamos no modo passado o êxtase, lembra? Quando a pessoa entra em êxtase, ela entra num estado alterado de consciência, desdobra e ela pode trabalhar no plano espiritual ou ela pode até mesmo visitar outros mundos. Então, é um médium estático, tá? Pintores e desenhistas. Aqueles que fazem pinturas e desenhos mediunicamente. Aqui na casa a gente conhece várias pessoas que fazem isso, né? Alguns de modo um pouco rudimentar, outros de forma muito artística. Mas aqui tem muito, aqui na casa, nas fotografias a gente vê muito desenho, né? A Alexandra não está conseguindo mais o tempo para isso, mas ela fazia pinturas lindas, quem da época que vai lembrar. Temos uma artista aqui, ó, que faz não só a pintura, mas faz um processo killing, né? Eu esqueço esse nome. Processo killing. Eu achei sobre os unidos no livro dos médiuns. Falando que é... Ó, no livro dos médiuns, a Pamela achou aqui pra gente. Voltando lá atrás, no zumbido do ouvido, ó. Dado que podem produzir ruídos e pancadas, os espíritos podem igualmente fazer se ouçam gritos de toda espécie e sons vocais que imitam a voz humana, assim ao nosso lado como nos ares. A este fenômeno damos o nome de pneumatofonia. Pelo que sabemos, pneumatofonia, gente, é fala, não é ruído e pancada. Ruído e pancada é tipologia, tá? Cadê? Pelo que sabemos da natureza dos espíritos, podemos supor que dentre eles alguns de ordem inferior se iludem e julgam falar como quando vivos. Devemos, entretanto, preservar-nos de tomar por vozes ocultas todos os sons que não tenham causa conhecida ou simples zumbidos. Sobretudo, de dar o menor crédito à crença vulgar de que quando o ouvido nos une, é que, em alguma parte, estão falando de nós. Aliás, nenhuma significação tem esses unidos, cuja causa é puramente fisiológica, ao passo que os sons pneumatofônicos exprimem pensamentos, e nisso está o que nos faz reconhecer que são devidos a uma causa inteligente e não acidental. Então aqui, Kardec está falando que o zumbido é de causa fisiológica, tá? Eu faço um adendo a isso, lembrando da pineal. A pineal está no corpo físico e ela trabalha nos dois campos, que é fisiológico, né? Então Kardec não deixa de ter razão.
Mas vamos lá. Obrigado, Pamela. Será que... Eu achei estranho. Será que eu entendi assim, tirando a parte fisiológica, esses Pneumatofonia. Que tipo de som não é o zunido? Não, a pneumatofonia é igual a pneumatografia. Pneumatografia é escrita direta. Pneumatofonia, voz de alguém. Você escuta a voz no ar. A voz materializada. Tipo, se o Espírito falar aqui, todo mundo vai ouvir. Isso é pneumatofonia. A gente também vai falar sobre isso no módulo 4. Músicos. Aqui que eu queria fazer uma atenção especial. Lembra que eu falei do fenômeno físico, dos instrumentos musicais? Aqui é intelectual. Aqui não é um instrumento que toca sozinho. Aqui é aquele músico que tem a inspiração de escrever uma letra maravilhosa. Aquele compositor que faz uma harmonia, que toca a alma. Uma Ave Maria, por exemplo, né? Uma orquestra que você ouve aquela orquestra, você arrepia até o cabelo que você não tem, que você percebe que é uma música que te toca a alma. Aquele músico ali, com certeza foi inspirado. Né? Não sei se vocês sabem, o próprio Almir Sater fala da música Tocando em Frente. Ando devagar. Aquela música, ele dá uma entrevista no programa da Inesita Barroso. Ela pergunta para ele como é que foi o desenvolvimento dessa música, e ele fala que foi em 15 minutos. Que ele sentou, ele pegou a caneta, e em 15 minutos a letra estava pronta. Ele falou assim, a música veio para mim pronta, foi verdadeiramente uma psicografia. Ele fala isso. Ou seja, médium músico. Ou então aquele que toca um instrumento muito inspirado, de uma forma que, sim, muito elevada e te toca a alma. Então, aqui estamos falando de efeito intelectual. É na composição, é na letra, é na forma de apresentar uma música. Já viu quando o cantor está lá no palco e ele entra num processo, a gente chama isso de estado de flow, que parece que ele está flutuando no palco. Que ele entra num ápice tão grande da apresentação dele, parece que nem ele está ali mais. Não sei se vocês já perceberam alguma apresentação de algum artista assim. Lembra do Michael Jackson? Tinha momentos do show dele que estava dançando ali, parece que estava flutuando dentro do palco. A gente chama isso de estado de flow. Quando você entra num êxtase, quando você está fazendo alguma coisa muito intensa e aquilo você faz numa excelência muito grande, você entra nesse estado de flow. Quando você vê, você nem está vendo o que você está fazendo. De tão bom que está. Lembra que eu falei para você, quando na primeira apresentação, que eu também sabia que eu estava, né? Eu falei que tinha muita coisa que eu achava que não era você. Pode ser que ali eu entrei num estado de flow. Não, porque a gente está fora. Você canta, por exemplo, vários estilos. Sim. Tá? Além de várias músicas diferentes. Sim. E você passa de um estilo para outro, para a gente que está ouvindo, a gente parece que muda o seu tom de voz. Não é o mesmo. Para você, não. Sério? Por exemplo, não, sério? Você está cantando sertanejo, ali, por isso que eu estava enchendo o saco de No dia do brechó? Depois você está cantando uma música estrangeira, em inglês, é outro tom. Sério? Você precisa gravar. Sério? Gente, eu olhava assim, eu achava que era a pessoa do lado que estava contando. Aí eu... No jantar? Não, eu achava que era o... Credo, gente. Eu não reconhecia. Você não sabia, não. Eu falei que ia ser. Só a voz conversando com a gente é outra. Não, a voz falada é diferente da cantada. Eu falei que não era ele, viu? Enganador, não é ele que está cantando. Tá vendo? Os espíritos estão cantando para mim. Era um evento beneficente. Não tenho culpa. Eu percebi. Tá. Que bom, velho. Agora, o músico, e esse menino, a pessoa que nunca teve um professor, ninguém orientou ele, e ele toca. Aí vem do conhecimento dele, de espírito, né? Ele traz das outras reencarnações. Sim, não deixa de ser. Tem também a questão da mediunidade ali, mas ele pode trazer o conhecimento de outras...
Já viu que as menininhas de 6 anos tocando Beethoven? Pô, como é que você explica isso? Aquilo ali pode ser mediúnico? Pode, mas assim, boa chance que seja que ele traz esse conhecimento das outras reencarnações. Pode ser que aquele menininho de 6 anos que toca Beethoven era um grande músico na última reencarnação, estudou a vida inteira música, por isso ele já traz no cerne dele a música já está. Por que algumas pessoas têm facilidade de aprender algumas coisas muito mais rápido que outras? É o conhecimento que ela traz no inconsciente espiritual dela. Você pode ter, já trouxe, por exemplo, tocar violão e coisa, já de outra reencarnação, é isso que eu estou falando. Então você por isso tem a facilidade de tocar. Por isso que eu não acredito em dom. Mas existe... Eu não acredito em dom. Então, tem outra ó, eu acredito em construção. Se eu venho com esse dom de facilidade de tocar um instrumento, eu construí essa facilidade no conhecimento que eu adquiri lá atrás, que eu trago comigo. As coisas boas a gente traz. Exatamente. Mas chegamos aqui esquecendo. Ou deixamos esquece conscientemente, mas lá no seu íntimo ele tá, o conhecimento está lá. Eu contei uma vez, na década de 80, aí o reportagem tocando lá eu sou de uma cidade chamada Ibiúna. Como? Ibiúna. Perto de São Paulo. Saiu uma reportagem uma vez, tinha um rapaz que mora na zona rural lá, morava na Grama, ele era quase analfabeto, só bem humilde, simples, do sítio, e ele falava umas 10 línguas. Aí. O que é? Aí, quando foram entrevistar ele, a explicação dele era o seguinte, quando ele era menor, era criança, ele sonhava toda noite, estava brincando com várias crianças, e as crianças falavam, um era japonês, outro era de vários países, e ele foi aprendendo nos sonhos das crianças. Olha aí. Ou seja, ele estava em desdobramento conversando com as outras crianças, que ele já falava essas línguas de outra encarnação, então ele tinha condição de falar com elas em desdobramento. E ele, em criança, lembrou. Olha que louco. Ele não aprendeu quase nem escrever, mas falava. Olha aí. Escreventes ou psicógrafos, tá? A mesma coisa. Médium que escreve, né, através do espírito, escreve através do médium. Então, é um médium escrevente. Então, se você ouvir esse termo, que hoje não é muito usado mais, mas é certo, tá? Ele é um médium escrevente, tá certo. Então, tá certo. Ou psicógrafo, né? Da psico, de mente, grafia, de escrita, tá? E, por último aqui, os médiuns falantes ou psicofônicos. Psicofônico é o médium que fala. O espírito fala através da voz desse médium. Tá? Nesse caso aqui não é uma psicofonia, é uma cigarra. Nenhuma tipologia, nenhuma pneumatofonia, é uma cigarra que está aqui, ó, acompanhando nosso filho. Então, o médium que fala não precisa necessariamente, o médium falante, ele não precisa necessariamente ser audiente. Não precisa. Às vezes ele fala, ele se conecta com o espírito e ele fala. Significa que ele está ouvindo o que ele está falando. Às vezes ele não está ouvindo nem o que ele próprio está falando. Porque pode ser que ele seja inconsciente. Já vamos falar com mais detalhe da psicofonia agora. Começando a estudar isso. Você lê um texto, um livro, aí você vai para uma reunião mediúnica. Certo. Às vezes, chega lá, você sem querer, você entra naquele texto. Agora eu te pergunto, é o espírito ou é você que leu? Leu foi você. Quem leu foi você. Agora, pode vir. Chega lá, vem, porque pode vir uma inspiração. Primeiro, vem a lembrança do que você leu. Aí é seu, é você. Você lembrou do que você leu. É seu. Pode ser que venha um espírito e te inspira a aprofundar naquele assunto que você leu. Você é inspirado a aprofundar no assunto. Entende? Mas você leu. Se eu li aqui, eu li, médio falante. Vou falar para vocês. Estou falando que eu li.
É meu isso. Mas pode vir um espírito que me inspirar, explicar melhor? Pode. Aí é uma inspiração. Aí, para mim, quando acontecesse isso nesses fatos, citar o nome lá. André Luiz. Esse trabalho eu estou Entendi, seu Luiz. digamos assim, eu estou lendo um livro da dona André Luiz. Despreocupado da sessão mediúnica. Certo. E vou lá para a sessão, também pensei mais na André Luiz nem nada. Certo. Chego lá, estou mais tratado, de repente eu entro com o assunto, não com aquelas palavras que estavam ali, não. Mas se você for entender, você vai entender que é. Então, pode ser as duas coisas. Pode ser uma inspiração que você recebeu, ou pode ser uma interpretação sua que você fez do texto. O médium falante, ele fala. O orador pode ser um psicofone, sem saber, intuitivo. É o que fala. Fala. Está falando, às vezes não é a pessoa, o médium que está falando, é o espírito que está falando através da fala dele. Entendeu? Como? É o que a gente vai estudar a partir da próxima aula. Psicofonia. A gente vai entrar nesse assunto e vamos lá no fundo. Entender os detalhes da psicofonia. Como ela funciona. Quais são as variações da psicofonia? Quais são as variações? Então, psico de mente, de psique, de pensamento. Fonia de fala, de falar. Por isso esse nome. Os nomes às vezes parecem meio estranhos, né? Quando você ouve a primeira vez, né? Pneumatografia, pneumatofonia, psicofonia. Eu fui conversar com uma moça uma vez, e ela estava desenvolvendo a mediunidade. Aí eu falei assim, você é psicofônica? Ela, não. Eu incorporo. Que seria a mesma coisa. Só que vocês vão entender qual que é a diferença de incorporação e psicofonia. Mas a psicofonia não pode acontecer, por exemplo, você está lá, você é o médico. Você está na psicofonia e de repente você está ouvindo, falando, mas você de repente quer escrever o que você está... Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo? Ou não, você inverter, em vez de você falar, você escrever. Pode acontecer. Aqui na casa tem de quilo. A maioria dos médicos aqui é os dois. Às vezes a pessoa está falando, aí ela para de falar, pega a caneta e começa a escrever. Ou seja, ela está trabalhando nas duas mediunidades, a psicografia e a psicofonia. A escrita e a fala. Entende? Aqui é comum aqui, isso acontecer bem na casa. Aqui o médio, ele é as duas coisas. Né, Lucas? Né, Karina? Né, Geise? Só que assim, gente, às vezes o médio desenvolve uma mediunidade primeiro, depois desenvolve a outra. Às vezes ele tem uma mediunidade, por exemplo, a psicofonia. E aí ele começa a desenvolver a psicografia, pode ser que a psicofonia dê uma diminuída, sabe? Ou às vezes ele mantém as duas. Hã? Ele pode escolher? Se ele pode escolher, vem natural. Vem natural. Se escolheu, sei lá, ser homem, você pode ter escolhido lá no plano espiritual. Vai ver? Vamos ver se veio homem. A mediunidade, ela vem de acordo com a sua necessidade na sua reencarnação. Você pode desenvolver várias. Você pode ter 3, 4, 5. Agora, essa pergunta é boa. Sabe por quê? É possível você treinar, sim. Treinar a mediunidade. Desenvolvê-la treinando ela. Aí você está escolhendo. Entendeu? Mas vai levar um tempo maior, vai levar um esforço maior, se não for natural. Entendeu? Fala, gente. Sim, você vai. Isso é normal, né? Você ter mais facilidade numa do que noutra, uma aptidão maior para uma do que para outra. É interessante, né? Mas a fotografia, quando eu achei rápido. Sei. Só que a partir do momento que eu comecei a trabalhar outras áreas, porque assim, eu sentia a inspiração sempre, todos os dias. Sei. Eu fazia depois
pode ser evangélico, o médico ele me orientou como fazer, ficar certinho, né? Para eu conseguir lidar com isso no momento específico. Certo. Só que depois que eu comecei a desenvolver outras, deu errado. Deu uma diminuída, né? Isso é normal. Às vezes você começa a desenvolver uma outra mediunidade, aquela que você já tinha, pode ser que ela dê uma diminuída na intensidade. Isso é normal, viu? Muito normal acontecer. É só para a gente, sim, dar uma floreada na psicofonia, porque não vai dar tempo de falar sobre ela mais, né? No vocabulário espírita do Livro dos Médiuns, lá no final do Livro dos Médiuns, capítulo 32, lá descreve a psicofonia assim: é a comunicação dos espíritos pela voz de um médium falante. Processo da psicofonia, o processo de falar, é a comunicação dos espíritos através da voz do médium falante. Tá? Então é isso, isso é psicofonia. Então, a pessoa está incorporada. Isso. Você fala assim, a pessoa está incorporada. O que as pessoas chamam de incorporação é o fenômeno da psicofonia. E digamos, se ele está trabalhando, né? Aí ele começa ali, mais ou menos, de repente ele começa a chorar, o médico. Certo. Chora. Chora, Carolina. Entendeu? Depois ele cessa e começa a dar risada. Eu fico parado. Mas não é ele. Ele está chorando porque ele está conectado com o espírito. O espírito quer falar, mas o espírito está emocionado. Está chorando. O médium está chorando. Lembra que a conexão é fusão fluídica. Ó, o pensamento do espírito vai para a mente do médium. E o que o médium pensa também vai para a mente do espírito. É uma conexão. Via de mão dupla. O que um sente, o outro sente. Se o espírito está sentindo dor, tristeza, qualquer coisa, o médium, naquele momento que conectou com o espírito, vai sentir também. Então ele vai chorar. Aí chorou. Aí o espírito foi atendido, desconectou, foi embora. Veio o outro, conectou o outro. Ele está rindo, o médium vai rir. Porque não é o médium em si que está rindo. Ah, bom, agora então é dois. Caiu a ficha? É um do lado. É outro que veio ali e ele está rindo. Entendeu? O outro, exatamente. Não é o obsessor dele, não. Não dá para falar sobre o obsessor, mas ele conectou com outro espírito. Isso que não é o mesmo, então. Pode ser que não. Não, porque nós achamos interessante, entendeu? Agora, o espírito está chorando de dor. Aí ele recebe um medicamento. Aquele medicamento tira a dor dele, ele para de chorar? Normal, é. É igual você está lá, quebrou a perna, você está gritando de dor. Chegar lá no hospital, o Lucas vai te atender, enfermeiro. Vai lá, te coloca uma atadura, te dá um anestésico. A dor vai passar, você vai aliviar, vai parar de chorar. Isso acontece no tratamento. Hã? Não, mas se era gargalhada, diferente, é porque era outro espírito. Era outro. Grande chance de ser outro. Então pode acontecer do médico que está ali trabalhando, tem muitos espíritos ali. Lógico. O atendimento é vários. Deixa eu te contar. Uma sessão mediúnica que tem em torno de 10, 14 médiums, atende milhares. Eu não estou exagerando. Quem falou foi espiritualidade para nós. É sério. Milhares são atendidos. E ali, às vezes, o médium ele consegue conectar com 3, 4, 5. Mas a espiritualidade acode milhares. Semana passada eu vi uma fila que perdeu de vista de espírito para ser atendida. Muitos vindos da guerra. Perdeu de vista. Eu não consegui ver o fim da fila. Essa imagem veio através da minha mente. Essa evidência que eu tive foi na mente, não foi sensação de ver com o olho. Veio a imagem na minha mente. Depois a espiritualidade confirmou que tinham muitos, milhares sendo atendidos aqui. Milhares. Isso, e por exemplo, o centro espírita no Brasil, em Ubirapé, ele vem do mundo inteiro. Eles vão distribuindo, né? Eu sei, mas normalmente eu achava que os espíritos iam sendo cuidados dos seus países. Tal. Não, vai de onde tiver lugar para atender. Você está aqui em Uberaba, o hospital escola está cheio, você vai para o próprio hospital na outra cidade?
Chega lá em Brasília, não tem vaga, você vai para Barretos. Se não tem Barretos, você vai para São Paulo. Até achar um que te atende. Mesma coisa. A saúde faz isso. A cidade pequena que não tem que não tem hospital, ela vai para a cidade grande. Vai para onde tem lugar, vaga para atender. É tudo, ainda mais espírito, que tem mais facilidade de transporte. Gente, precisamos encerrar. Nessa situação aí, a gente precisa lembrar de uma coisa. O Brasil foi considerado o país mais em condição de receber o espiritismo e de ajudar nesse crescimento, nesse desenvolvimento. A gente não vê histórias em outros países por aí do desenvolvimento do espiritismo como a gente vê. O Brasil é um... O Brasil é considerado... meio que líder do espiritismo. O país... A pátria do espiritismo. Aonde o controlador prometido, que é o espiritismo, vai enraizar, crescer, desenvolver e espalhar para o resto do mundo. Então, aqui é o lugar, aqui o Brasil, é o lugar onde existe mais condição de se atender pessoas que... E se for ver também, fisicamente, o número de centros espíritas aqui no Brasil é infinitamente maior que qualquer outro lugar do mundo. Só que Uberaba é o epicentro, né? Uberaba é o epicentro. Gente. A maioria dos países não existe como socorrer os espíritos quando eles precisam efetivamente dos encarnados. Espiritual do contato com o médico. Então, por isso vocês podem ter certeza que em todos os lugares aí pelo Brasil afora, está um montão tá de cheio. A demanda está grande, né, dona Sandra? Gente, eu vou sugerir uma atividade para vocês. Vocês já fizeram algo parecido, mas é o seguinte. A gente está falando de conexões, né, de conexão mediúnica, falamos da mediunidade de efeito intelectual. Vocês vão utilizar da irradiação uma vez por dia, no melhor horário para você durante o seu dia. E através da irradiação, você vai fazer uma análise dos pensamentos, não só dos pensamentos, o que você sentiu e pensou durante o dia. Faça uma análise. Como foi meu dia? Como foi minha manhã, minha tarde? O que eu senti em determinada situação? Qual foi o pensamento que me veio naquele momento? Por que depois de irradiar? Porque você vai irradiar, você vai elevar seu padrão vibratório. Então você vai estar com uma conexão diferente. E aí, fazendo essa análise, você vai estar em contato com o seu anjo guardião, com a espiritualidade superior, você vai conseguir enxergar com mais clareza qual momento você vai discernir um pensamento que não era seu, ou um sentimento que veio naquele dia. Isso vai te ajudar a começar a separar quais são os seus pensamentos e quais não são os seus. Igual a dona Sandra falou, que para ela é claro quando vem, que ela sabe como é dela. O Ribeiro também falou que percebe quando falam com ele. Fazendo isso, essa análise, depois da irradiação, por estar num padrão vibratório mais alto, você vai conseguir um discernimento maior e analisar o que aconteceu no seu dia. E ali você vai começar a prestar atenção e vai falar, nossa, olha, aquela hora eu falei tal coisa. Não era para eu ter falado, eu não queria ter falado e falei. Então aqui não era meu. Entendeu? O processo é isso. Fazer essa análise. Faça essa análise durante a semana. Uma vez por dia. Isso vai te treinar a vigiar os pensamentos. É um treinamento de vigília. Você discernir pensamento ou sentimento que veio para você. Ou o que é seu, você saber se é seu ou não é seu. Tá? Essa é a dica. Aí a gente troca uma ideia na aula que vem. Tá bom? Então vamos agradecer ao nosso amigo e mestre Jesus por mais essa aula de hoje. Gente, essa aula aqui me ajuda tanto. Vocês não sabem tanto de energia que vocês me dão. Tanto de energia que eu recebo de vocês. Nossa, eu estava meio... Agora eu estou renovado aqui. Suguei energia tudo a vocês. Eu sou vampiro. Vamos agradecer ao nosso amigo Jesus por essa oportunidade maravilhosa de mais essa noite de aprendizado, essa noite de estarmos juntos aqui, buscando conhecimento, buscando a melhora, acima de tudo a reforma íntima.
Então busque a sua luz interior, agradeça pela oportunidade, irradie novamente. E através da sua luz, que você vai irradiar agora, trazendo aquela sensação de gratidão no seu coração, a sua luz vai se expandindo novamente, e vamos formando novamente a nossa conexão, a nossa corrente, a corrente fluídica iluminada, em que vamos trocando sensações, energias, fluidos, não só entre nós encarnados, mas junto também da espiritualidade, que sempre nos acompanha, nossos anjos guardiões. E nessa corrente vamos nos conectando diretamente no coração do nosso amigo e Mestre Jesus, recebendo dele todo o amparo que ele sempre nos proporciona. E assim, com muito amor e carinho, com muita gratidão sincera, nós oramos a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Muito, muito, muito obrigado mais uma vez a cada um de vocês. Que Jesus abençoe hoje e sempre.